Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias, e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmos ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele esperava sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manteram em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecido coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimento, passados por ele, atapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era preço da nossa paz, e as suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não subiu à boca, como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquem. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túnel entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores.
pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhada eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desespero e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortaleceis os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. É Ele o pão que se vai repartir, o pão da palavra que vamos ouvir. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado do torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conheceu o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?
Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros, e puderam comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significado de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade?
Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro de judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se faz filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles os levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe,
a irmã de sua mãe, Maria Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no na boca a Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aulés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas e faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que acompanham conosco pelo Facebook da paróquia e também pela rádio Voz do Povo, eu convido vocês a fazerem um momento de silêncio. A gente vai só colocar o violão dedilhando um pouco para que quem está ouvindo na rádio não pense que a rádio saiu fora do ar. Depois de ouvirmos a paixão do Senhor, esse relato, antes de dizermos qualquer coisa, vamos contemplar esta narração.
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta celebração da Paixão do Senhor, nós somos convidados, ao véu vermelho, a cor litúrgica que nós usamos hoje, lembrar do grande amor de Deus por nós. Nós podemos fazer uma pergunta: quem foi ou quais as pessoas que foram responsáveis pela morte de Jesus? Quem foi? Quem foram as pessoas responsáveis pela condenação, pela morte? Os judeus? Os romanos? A motivação de levar Jesus para a morte foi motivação religiosa, porque ele dizia que era Deus? Foi por motivação política, porque achavam que ele era um agitador? Essa pergunta, quem foram os responsáveis pela morte de Jesus, os judeus ou os romanos? Essa pergunta deve ficar um pouco no nosso coração. A pesquisa mais equilibrada, os teólogos dizem que, na verdade, Jesus foi condenado conjuntamente, tanto pelos judeus, ou seja, motivações religiosas, como pelos romanos, motivação política. Em sua morte, então, realizou essa coincidência, motivo religiosos e políticos. Dizendo isto, nós vamos dar conta que o problema, a pergunta quem levou Jesus à morte, não foi resolvida. Resta explicar por qual motivo era necessário que o Filho do Homem padecesse. Repito, qual o motivo que era necessário que o Filho do Homem padecesse? Nós acabamos de ouvir a narração do evangelista João. Essa história da paixão de Jesus está sendo contada e de repente parece que enxertos, pessoas que surgem na história que aparentemente não precisaria. Rompe-se aquele relato, a narração, e começa personagens. Entre a história da traição de Judas, a negação de Pedro, o lavar as mãos de Pilatos, Barrabás, entra também os 2 ladrões. Estes não são corpos estranhos ao texto. Na verdade, neles se encontram a explicação de tudo. Aquelas histórias exprimem e simbolizam a única realidade que levou Jesus à cruz: os nossos pecados. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, diz 1 Pedro. Foram os nossos pecados. Pedro, Pilatos, os 2 ladrões, tantos outros pecadores indiferentes à condenação de Jesus, somos nós. Foi por nossos pecados que o Senhor morreu, por amor a nós. Meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que quando Deus fez o céu e a terra, colocou no mundo, no jardim do Éden, Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Adão e Eva pecaram. Não foi uma relação sexual. O pecado deles
desobediência. Deus disse: não faça isso. E eles fizeram. Sob, quer dizer, abaixo de uma árvore, aquele casal pecaram. O primeiro Adão trouxe o pecado. Em outra cruz, em outro madeiro, não aquele madeiro, a primeira árvore da morte testemunhou o pecado entrando no mundo. A bendita cruz, a árvore nova, testemunha o novo Adão, Jesus, que traz a salvação. Em Adão e Eva, rompeu o céu e a terra. Adão e Eva rompeu a humanidade com o seu Deus. Jesus, o pontífice, a ponte, veio ligar a humanidade a Deus. Diante de um pecado tão grande, precisava de alguém para redimir a humanidade, precisava de alguém que fosse totalmente ser humano, totalmente homem e ao mesmo tempo Deus. Jesus tem os elementos que faz ligar o céu e a terra. Jesus vindo à terra leva ao céu a humanidade. Jesus que vem à terra traz a ela o céu. Em Jesus rompeu-se o abismo, o véu rasgou. Vocês ouviram? Também Mateus relata que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Para você entender, no templo dos judeus, existia como que aqui é a parte da igreja, aqui uma espécie de capela. E nessa capela lá tinha o Santo dos Santos, uma espécie de sacrário que a gente poderia comparar. E só chegaria lá o sacerdote. E para separar a assembleia desse local havia uma cortina. Uma cortina que dividia o santo do profano, o sagrado do humano. Quando a gente escuta o relato bíblico que o véu se rasgou, a gente compreende. Já não tem mais a cortina. O homem pode se comunicar com o seu Deus. Jesus rasgou o véu. Antes se oferecia cordeiros. Jesus é o Cordeiro de Deus, que uma vez por todas morre para nos salvar. Meus irmãos, minhas irmãs, em uma palavra, como eu disse, penso que ontem, uma palavra que resume isso chama-se amor. Nós ouvimos o relato do capítulo 18 de João, mas em toda a missa eu tenho dito a frase que está no início do capítulo 13. João diz: tendo amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. Meus irmãos, minhas irmãs, certamente o padre não disse nenhuma novidade. Que Jesus morreu por nós, por amor. A novidade que eu queria convidar é da sua vida. Que nós sabemos que Deus nos ama, sabemos. Agora o convite que o Padre faz a você é que você devolva esse amor. Diante de um amor tão grande, qual deve ser a nossa resposta se não amá-lo inteiramente? Meus irmãos, minhas irmãs, sejamos sinceros, nós não amamos a Deus. O nosso amor está muito distante do que Ele merece. Mas hoje, nessa Sexta-feira Santa, eu convido a você
abrir seu coração, sendo sincero, dizer: Senhor, é verdade, eu não te amo como tu mereces, mas eu quero amar-te. Eu quero, Senhor, com minha vida amar-te mais. Meus irmãos, minhas irmãs, sexta-feira, o dia que eu descobri o que eu já sabia, Deus me ama, mas eu decidi amar a Deus com todas as minhas forças, não de mentirinha, não com uma vida mentirosa, não com uma vida dúbia. Eu digo que amo a Deus e não amo o próximo. Eu digo que amo a Deus, mas não tenho tempo para ler a Bíblia, não vou à missa. Que essa data, minhas irmãs, meus irmãos, possa ser um divisor de águas no nosso ser. Você que está acompanhando conosco, você que vem à igreja sempre, e me desculpa eu dizer, o padre, e nós que estamos mais perto, nós somos os que mais precisam melhorar. Nós somos os que mais precisam mudar de vida, porque o povo às vezes não vem para a igreja porque olha para o padre, olha para nós e não vê o amor de Jesus. Jesus ama inteiramente na cruz e nós amamos pouco. Meus irmãos, minhas irmãs, perfeito não somos, mas o Senhor espera de nós crescermos no amor. Eu gosto sempre de lembrar, nesse dia santo, um grande santo, São Francisco de Assis. São Francisco caminhando na sua terra, nas montanhas, caminhando, e um dia uma pessoa o encontra, e São Francisco chorava, e a pessoa pergunta: Francisco, por que choras? E ele chorava de forma compulsiva. Francisco, por que choras? E ele chorava sem parar, e a pessoa insiste: Francisco, por que choras? E ele disse: porque eu choro? O Senhor está na cruz, morreu por mim e eu não amo, e você me pergunta por quê? O amor não é amado, eu não amo. Ele está na cruz por mim, eu não amo. Meus irmãos, minhas irmãs, se São Francisco dizia isso, quanto mais nós. Hoje devia ser o dia que a gente devia passar longo tempo de joelhos diante da cruz, chorar as nossas lágrimas e reconhecer: não te amamos, Senhor. Não te amamos, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a te amar. Meus irmãos, é preciso que nós amemos, porque nas suas últimas palavras foi isso que ele fez. Jesus na cruz diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus disse isso, nos ensina ao abandono. Pai, em tuas mãos eu me abandono. Sei que você, meu irmão, minha irmã, estando em casa, desejando estar aqui na igreja, está com o seu coração doído. Mas igualmente a Jesus você poderá dizer: Senhor, em tuas mãos eu entrego as minhas preocupações, a minha tristeza, a minha solidão. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego. Jesus também disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Jesus não apenas falava de perdão, ele morreu perdoando. Está aqui outra maneira de dizer: ame o Senhor, perdoando as pessoas. Jesus disse um dia para Pedro que fosse 70
vezes 7 que perdoasse, ou seja, infinitamente. Na cruz, ele sela aquilo que ele tinha dito. Na cruz também, Jesus disse, ao lado de 2 ladrões, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez eu e você somos como que esses ladrões. Ou você que está assistindo pelo Facebook, ouvindo pela rádio por acaso, e você se acha um grande pecador, que faz grandes besteiras, e acha que você não tem mais jeito. Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Eu não posso deixar de contar um péssimo exemplo. Hoje eu estava usando o celular e numa determinada cidade mataram um jovem. E o colega de aula desse jovem postou nos status a foto do rapaz que havia morto, dizendo assim: ele foi meu colega. Ele sempre se orgulhava de contar suas histórias que matava a pessoa e queria matar mais. Pois agora você bebe do seu próprio veneno. Seja bem-vindo ao chifre, ao inferno. Amém. Olha que coisa mais oposta a que Jesus faz. Um jovem que resolveu ser maior que Jesus e condenar outro jovem, talvez criminoso, traficante, não sei. Mesmo se assim fosse, não merece esses dizeres, mas merece a misericórdia de Deus. Jesus morre dizendo hoje. Esse hoje deve a gente pensar. No Evangelho de Lucas, pelo menos umas 3 vezes é usada essa palavra, hoje. Quando Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, não deixe a sua conversão para amanhã, mas hoje ame o Senhor, ame, perdoe, hoje entregue a sua vida, não amanhã. Quem garante que eu tenho amanhã? Na cruz Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Depois de tudo isto, ninguém tem mais o direito, depois de tudo que Jesus passou na cruz, ninguém tem mais o direito de duvidar do amor de Deus. Será uma grande blasfêmia alguém dizer a Deus, dizer que Deus não lhe ama, depois que Jesus sofreu tanto para assumir em si o pecado de todos os homens e o pecado de cada um de nós. Em Gálatas diz, ele morreu por mim. No Evangelho também vocês ouviram, Jesus que nos dá o seu maior presente, o bem mais precioso da sua vida, sua mãe. João, eis aí a tua mãe. João somos nós que acolhemos Nossa Senhora. Na cruz, Jesus também diz, tudo está consumado. Como ele dissesse, salvei a humanidade. Agora é preciso que nós busquemos a salvação. Ninguém se iluda dizer, Jesus morreu por mim, me salvou, estou salvo. Verdade, Jesus morreu por nós, estamos salvos, mas a salvação presente nos dado, que eu posso rejeitar. A cruz ofertada, eu posso não querer Jesus. E para terminar, Jesus diz que nós ouvimos agora no Evangelho, tenho sede. Esta sede do Senhor, muito mais do que sede de água, claro que ele, do meio-dia até as 3 da tarde na cruz, no sol, ele tinha sede mesmo. Mas muito mais do que a sede de água, Jesus tem sede de salvar as almas. Tem sede de nos salvar.
Como eu tenho dito ultimamente sempre, Santo Agostinho diz: Jesus tem sede, que nós tenhamos sede dele. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, nessa tarde, diante do Salvador, toma a decisão em amá-lo. Toma a decisão de deixar que ele seja o centro da sua vida. Porque ele nunca vai te abandonar. É ele que diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós ficaremos só mais um instante em silêncio e em seguida nós vamos fazer a oração universal. Você que acompanha conosco, não é missa que você está participando. Esse dia é um dia que não tem missa. Nós estamos celebrando a paixão do Senhor. Nós ficaremos mais um instante em silêncio e em seguida nós vamos fazer a oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus, eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolheste, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em fé, em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Ailton, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, nascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos,
Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem o repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo
que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Também vamos rezar pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ficar um pouquinho em silêncio, nos preparando para a segunda parte desta celebração, a adoração da cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos.
meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão em casa agora, vocês podem beijar o crucifixo, beijar Jesus. Você é convidado agora a esse momento. As pessoas que estão aqui na igreja, que estão ajudando as leituras, vão beijar. E você também na sua casa, você poderá fazer isso. Tua paixão, abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrando do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Nós vamos agora nos preparar, vamos cantar um refrão de adoração para a terceira parte da celebração, que é a comunhão. Como nós dissemos, é uma celebração, não é missa, mas a gente vai comungar da missa de quinta-feira de ontem. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Você pode em casa agora fazer sua comunhão espiritual diante do Senhor. Seu coração pode estar diante dele, você pode amá-lo. Conversemos com o Senhor. Oremos.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos concluir a celebração da paixão do Senhor, bendizendo a Deus por vocês estarem acompanhando e também bendizendo a Deus por esse dia santo. Nós entendemos o que passa no coração de cada senhora, de cada senhor, de cada pessoa que como desejaria estar aqui. Por isso que todos os anos, quando terminava essa celebração, o que é que vocês costumavam fazer? A via sacra. Pelas ruas, a gente ia andando e meditando esses momentos da paixão de Jesus. Por isso eu queria convidar vocês a gente viver isso, não como nos outros anos, mas nós vamos viver neste ano acompanhando das nossas casas. Então, o máximo que você vai poder é sair na calçada e não vai juntar muitas pessoas, né? Só da sua família. E aí você, no espírito de oração, de seriedade, você vai acompanhar a via sacra. Nós vamos sair daqui a pouco aqui da Igreja Matriz, pelas principais ruas da nossa comunidade, com o som, com a cruz de Jesus. E quando a cruz passar por você, você faça o sinal da cruz, ou direcione os seus braços para a cruz, manifeste a sua adoração a Jesus. Se você quiser, na sua casa, pode colocar um pano vermelho na frente. Alguns, como nós fizemos domingo, foi tão bonito, fizeram uns altares na frente, uma mesinha com a vela, com o crucifixo, com o paninho vermelho. Vamos viver bem esse momento. E você também que deseja que o Padre abençoe os seus objetos, a água, as imagens, o Padre vai passar e vai abençoar, tá bom? E a gente vai seguir o seguinte roteiro. Claro que você não vai lembrar o roteiro, né? Eu vou dizer, mas você não vai lembrar de tudo. Mas você escute o carro de som e você vai ouvir a meditação da Via Sacra. Nós vamos sair aqui, pegando ali no rumo do Bom Princípio, ali perto, no cruzamento com a rua Antônio Alces. É isso mesmo? Alves. Quem foi que escreveu para mim Alces? Raimundo Alves da Costa. A gente vai fazer uma parada. Depois nós vamos até o Bom Princípio, rezando. Depois a gente volta ali pela avenida do ginásio. Depois a gente vai... Avenida Augusta Evaristo? Pedro Correia, ok. Depois a gente vai até a Coab 2, depois a gente vai entrar na rua Gabriel Rodrigues Júnior, aí a gente vai até o santuário, em frente ao santuário de Fátima, e a gente vai andar pelas ruas ali de toda a central. Em seguida a gente vai para a BR, depois vamos para a Avenida Vitorinha, ali no bairro do cemitério, depois ali também vai até o cemitério. Na rua, a gente volta para a rua Franklin e vem aqui para o bairro da Caixa d'Água e concluindo aqui nessa rua Raimundo Evaristo, aqui atrás da igreja, tá bom? E mais uma vez eu digo a vocês que vamos acompanhar com muito amor, com muito silêncio este momento. Essa celebração termina com a oração que o padre faz. Não tem bênção final, porque a gente saiu ontem sem a bênção final. A gente vai ter a bênção final na vigília, amanhã. Amanhã às 20 horas, você vai acompanhar conosco esse momento mais forte do cristianismo, tá? Eu peço até você que convide outras pessoas. E eu convido também os jovens para as 18h33,
às 18h33, a gente vai fazer o nosso encontro de jovens especial, né? Mais calmo, que amanhã é um dia santo, de silêncio. Por falar nisso, meus irmãos, no sábado, não deixe colocar som alto, muito barulho, um dia festivo o sábado. Não, o sábado é em silêncio. O sábado, Jesus está no túmulo. Do sábado para o domingo que Jesus ressuscita. Então amanhã é dia de silêncio, não é dia de festa. Graças a Deus que não vai ter tantas festas de forró. Graças a Deus, pelo menos a coisa boa essa pandemia já está trazendo. E outras coisas mais vai trazer, se Deus quiser. Então nessa celebração a gente faz a oração agora. E o altar vai ser tirado a toalha para lembrar o sepulcro, lembrar que Jesus está morto. E quando vocês estavam na igreja, também a gente termina a celebração em silêncio. Não tem cântico final, a gente vai o máximo dedilhar um violão para quem está ouvindo na rádio e a gente sai em silêncio, silêncio total. Só conversar o que foi essencial e a gente vai para as nossas casas. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.